Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha aí uma segunda-feira abençoada na presença de Deus. Que você tenha uma segunda-feira de graça e de paz. Amém? Você que ainda não inscreveu no canal e quer inscrever no canal, você vai ter acesso às demais mensagens que estão aí no canal. Quando você estiver assistindo o vídeo, dá um joinha aí, compartilhe também essa mensagem com um amigo seu, para que junto nós vamos poder evangelizar a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler um Salmos que está em Salmo 73, no versículo 26, que está dizendo assim: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Aqui o salmista está nos ensinando algo maravilhoso. O nosso corpo, o nosso coração pode fraquejar. Às vezes as situações que a qual passamos, que a nossa mente distancia do Senhor, que a circunstância faz que muitas vezes a gente se abale, dá vontade de desistir, amados, e dá vontade de parar. Mas aí é o ponto, amados, a qual o salmista está dizendo: mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O nosso Deus é a nossa herança. Esse Deus é a minha herança e esse Deus é a sua herança. Ainda que nós tivermos com o coração abalado, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que der vontade de desanimar e parar, devemos continuar, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Devemos firmar na palavra de Deus. Há momentos que, se nós olharmos para a circunstância, ou se nós olharmos para a adversidade, nós vamos desistir e nós vamos fraquejar. Mas esse é o momento ao qual nós devemos firmar na palavra de Deus, nós devemos firmar o Deus ao qual nós servimos. Amém, meus irmãos? Então fortaleça no Senhor e na força do seu poder, como está escrito lá em Efésios 6:10. É nesse momento que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não na nossa força e não na força dos nossos próprios braços, mas sim na força dos braços do Senhor e no poder do Senhor. Se nós fortalecermos na graça do Senhor, meus amados, certamente nós triunfaremos. A adversidade, ela será somente um período, um momento, mas após esse momento nós triunfaremos em vitória, se nós perseverarmos no Senhor. Um princípio maravilhoso na palavra de Deus é perseverar. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, quem perseverar até o fim será salvo. O objetivo de perseverar é ir até o final sem desanimar. Mesmo quando o corpo, mesmo quando a mente da gente duvidar, a mente da gente fraquejar, nós devemos firmar na palavra de Deus. É o momento ao qual não vemos a vitória com o olho carnal. Temos que lutar contra o sentimento. Muitas vezes Satanás coloca o sentimento de derrota, coloca o sentimento de fracasso. Mas pela fé nós vencemos os sentimentos de derrota e pela fé nós vencemos o sentimento de fracasso. E aí nós alcançamos a vitória, porque o nosso Deus é poderoso. Se nós firmarmos na palavra de Deus, meus amados, certamente nós andaremos na vitória. Porque, como diz o salmista aqui, mas Deus é a força do meu coração. Deus é a força, Deus é nossa fortaleza e nosso refúgio. Com Deus nós não perdemos nenhuma batalha. Com o Senhor nós venceremos toda a adversidade. Então, por isso, o Senhor vai dizer lá em Isaías 41:10: não temas, eu estou contigo, não devemos temer. Há momentos que devemos firmar e andar somente sob a palavra do Senhor, não olhar para a tempestade. Amém? Pedro, quando estava andando sobre a palavra de Jesus, ele andava sobre as águas, mas no momento que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Se você olhar para a tempestade, você vai começar a afundar. Mas olhe para Cristo, mantenha o seu olhar em Jesus. Se você manter o seu olhar em Jesus, ainda que o seu coração estiver ainda aflito, ainda que a sua mente estiver meio aflita, você certamente vai vencer, porque você vai manter o olhar em Cristo, você vai manter o olhar na palavra de Deus, você não vai olhar para a circunstância, mas você vai vencer pela fé. Esse é o objetivo meu e seu, amém? Quando nós cremos no Senhor, nós glorificamos o nome de Deus, e aí nele nós temos a vitória.
Todos aqueles, meus amados, nas Escrituras Sagradas, que confiaram no Senhor, mesmo quando a circunstância não era favorável, venceram pela fé, porque entenderam que a batalha não vinha de seu próprio esforço, que a batalha não vinha com a força de seus próprios braços. Então eles acreditaram no Senhor, mesmo quando as circunstâncias ainda não eram favoráveis. Mesmo Davi, quando estava diante de Golias, vendo Golias mais alto em estatura, mais forte, mas ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor. E o Senhor abençoou a vida de Davi. Ele não olhou para a circunstância. Ali a nação de Israel havia ficado olhando mais de 30 dias para a circunstância. Golias tirava sarro, debochava da nação de Israel, dos soldados de Israel, e eles temiam Golias. Mas Davi se levantou no nome do Senhor, se fortaleceu na força do Senhor e venceu. É isso que o salmista está dizendo aqui, ó. Se o Senhor estiver no seu coração, você vai vencer. Não baseie no sentimento, não baseie no pensamento. O pensamento, o sentimento, muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente para abalar a nossa fé. Mas se nós mantermos firme o olhar na palavra de Deus, se nós mantermos firme o olhar em Jesus, nós vamos triunfar e nós vamos vencer. O mal não vai ter autoridade sobre a minha vida e o mal não vai ter autoridade sobre a sua vida. É dessa maneira, amados. É pela fé no nome de Jesus que nós tomamos posse da vitória, não olhando para a circunstância, não olhando para a dificuldade, mesmo ainda que a sua fé, meus amados, tente abalar, mesmo que o inimigo tente intimidar a sua fé, não deixe ele paralisar a sua fé. Mantenha o olhar em Cristo e acredite, mesmo quando a circunstância não for favorável para você. Mas se você manter firme a sua fé, se você acreditar, se você firmar o pensamento em Deus, mesmo contra os maus pensamentos, mesmo contra a incredulidade que muitas vezes Satanás tenta lançar no nosso coração, dessa maneira nós vamos vencer. É pela fé, meus amados, é pela fé na palavra de Deus, é pela fé no nome de Jesus que nós tomamos posse da vitória. Se nós colocarmos e firmarmos sobre a palavra de Deus, nós vamos alcançar aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ler ali Hebreus, no capítulo 11 inteiro, vai estar falando sobre a fé. Pessoas que venceram através da fé, pessoas que confiaram em Deus, mesmo quando a circunstância não era favorável, mas eles venceram, porque eles não observaram a circunstância, eles não observaram ao seu redor. Eles, além das circunstâncias, além do que acontecia ao redor, eles olharam para o Senhor, firmaram o seu olhar em Deus, e por isso venceram, e por isso triunfaram, e por isso glorificaram o nome de Deus, e por isso exaltaram o nome do Senhor. Da mesma forma, se você crê no Senhor, você vai vencer. Se você firmar na palavra de Deus, você vai triunfar. Você vai vencer. Não olhe para a adversidade. A tempestade não pode paralisar você. A atual situação, a atual notícia não pode paralisar você. Se você firmar na palavra de Deus, você vai trazer à existência o que a palavra de Deus diz para você. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 37, a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Deus. Nós somos mais que vencedores. Essa é a nossa posição. E nós subiremos no pódio quando nós mantermos o olhar firme em Jesus. Faça como salmista, faça do Senhor a força do seu coração. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,10, fortaleça no Senhor e na força do teu poder. Se você fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor, meus amados, no dia em que você estiver fraco, você vencerá, porque você não firmará sobre a sua força, mas sim sobre a força do Senhor, porque uma vez quando você se fortalece no Senhor, certamente o Senhor dará a vitória a você e você glorificará o nome dele. É dessa maneira, Deus quer que você fortaleça a sua fé nele, que você acredite que com ele você vai vencer qualquer batalha, que você faça desse Deus a sua herança, que você faça dele o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele quer triunfar com você. Ele quer que você vença sobre qualquer situação e sobre qualquer adversidade.
Amém? Então, firme na palavra do Senhor, firme na verdade de Deus. Não olhe para a circunstância, não se baseie no sentimento e nem no pensamento que às vezes vem na sua mente, mas firme-se na palavra de Deus. E pela palavra de Deus você vai transformar o pensamento e você vai transformar a sua mente. Você começa a declarar a palavra de Deus e o medo bate em retirada. Você começa a declarar a palavra de Deus e a incredulidade bate em retirada. Pela palavra você vence o maligno, pela palavra você vence a incredulidade. Amém? Triunfe sobre o mal, vença pelo poder da palavra. Amém? Não olhe para a circunstância, creia em Deus e vença qualquer batalha, em nome de Jesus. Essa é a palavra para você nessa segunda-feira. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.